Sempre alerta! Como funciona o programa educativo dos escoteiros do ar? Vamos entender exatamente o que a modalidade do ar propõe. Para isso, vamos relembrar o que é o sistema escoteiro. O escotismo se baseia em 4 pontos: seu propósito, seus princípios, o método escoteiro e o programa educativo, relembrando cada um desses pontos. O propósito do escotismo é contribuir para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades. E esse é o texto do jeito que está no POR. Seus princípios são expressos na lei e na promessa escoteira. Basicamente se baseiam nos deveres para com Deus, para com a espiritualidade de cada um, os deveres para com o próximo e os deveres de cada um para consigo mesmo. O método escoteiro, que pode ser resumido em 5 pontos: aceitação da lei e da promessa, o aprender fazendo, a vida em equipe, o sistema de patrulhas, atividades progressivas, atraentes e variadas e desenvolvimento pessoal com orientação individual. É desta forma que está descrito no POR, mas ler esses 5 pontos não é suficiente, é preciso entender os detalhes por trás de cada um. Então vale a pena sempre reler aquele POR e verificar se em cada atividade que está sendo realizada, o método escoteiro está presente. E o método escoteiro é o que define e que garante o resultado do sistema escoteiro. Não há um item mais importante do que o outro dentro do sistema escoteiro, dentro do propósito, princípios, método e programa. Os 4 itens são equivalentes, mas a base da ação do escotista e da ação das patrulhas é o método escoteiro, e é preciso ter muita compreensão de como isso funciona. O método escoteiro é muito simples. E por fim, não menos importante, o programa, ou seja, o que nós fazemos. E é sobre programas que eu quero reforçar hoje. Ora, do ponto de vista dos jovens, o programa é simplesmente fazer coisas divertidas e atraentes, viver uma aventura com seu grupo de amigos, fazer coisas divertidas e atraentes com seus amigos. Isso resume o programa do ponto de vista do jovem. Agora, para nós adultos, entra um outro aspecto. É proporcionar ao jovem, através dessas atividades atraentes, divertidas, com os amigos, em uma variedade de experiências educativas, experiências que vão contribuir para que os jovens conquistem competências úteis para suas vidas. E essas competências vão envolver aqueles aspectos destacados lá no propósito: físico, afetivo, caráter, espiritual, intelectual e social. Mas vamos falar um pouco mais sobre as competências. Competência pode ser um conhecimento, uma habilidade ou uma atitude. E nós precisamos, para a nossa vida adulta, de um conjunto de competências envolvendo esses 3 aspectos. Para tentar entender, se eu quero dirigir um carro, eu tenho que conhecer para que serve o volante, aquelas alavancas, aqueles pedais lá embaixo. Mas conhecer o funcionamento do carro não garanta que eu consiga dirigir se eu não tiver a habilidade, a coordenação motora de movimentar os pedais, o volante e ir na direção certa e observar o caminho que eu vou seguir. Mesmo que eu tenha o conhecimento e a habilidade de dirigir, a minha atitude ao dirigir também vai determinar a minha segurança e a garantia de que eu chegue ao meu destino. O conjunto de conhecimento, habilidade e atitude é a competência. Então, qual a ideia das atividades? É que o jovem, realizando atividades, ele vai vivenciar experiências pessoais, e essas experiências vão ajudá-lo a adquirir competências. Mas é importante destacar o seguinte: realizar uma atividade, viver uma experiência, não significa automaticamente que você adquiriu uma determinada competência. Vamos pensar numa competência relacionada à sua higiene pessoal, aos seus cuidados. Alguns garotos vão ouvir seus pais e aprender isso simplesmente ouvindo seus pais. Outros garotos talvez vão adquirir esses hábitos ouvindo alguma palestra, ouvindo alguém de fora com maior autoridade dizendo sobre a importância da higiene pessoal. Mas muitos garotos só vão adquirir isso com o hábito, quando se vivencia isso repetidas vezes, quando nas próprias atividades escoteiras ou no próprio dia a dia dentro da família ou ainda
na vivência da escola, esses cuidados com a higiene são rotineiros. Cada pessoa vai se tocar de uma maneira diferente. Por isso é preciso ter uma variedade de experiências que foquem uma mesma competência para que os jovens possam ser tocados. E entra o outro aspecto importante do trabalho dos escotistas. Cabe ao chefe observar cada jovem para saber quais são as competências que são hábitos para ele e quais ele precisa de algum reforço, para a partir daí propor atividades que vão complementar seu conjunto de competências. Conhecer o jovem é a principal tarefa do chefe escoteiro. Nos guias e manuais são propostas diversas atividades para os jovens para serem adaptadas e realizadas, mas para o escotista é apresentado também uma competência, como se fosse o objetivo de por que realizar aquelas atividades. É isso que o escotista, é isso que o chefe deve ter em mente, e sabendo que o próprio jovem pode propor maneiras diferentes de atingir aquela competência, mesmo sem conhecer a competência, e isso vai caber de uma negociação entre chefe e jovem. Toda negociação não deve ser no sentido de facilitar para o jovem, mas sim acompanhar a necessidade dele. Não é um checklist que tem que ser preenchido todos os itens. O chefe conhece o jovem. Se ele acredita que determinada competência aquele jovem já tem, ele já tem habilidade, já tem o conhecimento, tem a atitude, o jovem nem precisa realizar uma atividade para reforçar isso, ele já atingiu essa competência. Então, o chefe tem mais liberdade para flexibilizar as atividades para o jovem realizar. Porém, se o jovem, mesmo tendo realizado aquelas atividades, não atingiu aquela competência, o chefe não deverá negar esse item lá na progressão do jovem, anotando no mapa ou não. Se o jovem disse que fez a atividade, vai ser marcado que ele fez a atividade. Cabe ao chefe buscar outras oportunidades de atividades para reforçar aquele comportamento do jovem. E isso é o problema exclusivamente do chefe, não vai impactar na progressão do jovem. Essa compreensão é muito importante, já volto nela já. Porque para o jovem ele vai ter um conjunto de atividades a serem realizadas, junto com outros aspectos do programa, como as especialidades, os cordões e insígnias para conquistar, e ele vai controlando isso, seja nos seus guias, seja no seu aplicativo Mapa, o que ele já realizou. Para ele é um jogo, ele vai completando tarefas para mudar de etapa, exatamente como um videogame. Agora, acompanhar exatamente a atividade para competência, essa é a tarefa do chefe. Ele não vai negar um distintivo, uma progressão do jovem, sendo que o jovem já mostrou que realizou a atividade. A proposta do jovem é só realizar a atividade. Se o chefe acredita que ele não adquiriu aquela competência, bom, veja bem, as mesmas competências são propostas de maneira progressiva, mas equivalentes, desde o ramo lobinho, nas 2 etapas que ele vai ter no ramo lobinho, depois nas 2 etapas do ramo escoteiro, mais uma vez no ramo sênior e mais uma vez no ramo pioneiro. Não precisa ter essa ansiedade de achar que o garoto será perfeito, terá todas as competências só por ter realizado algumas atividades. Mas isso não significa que se deva deixar para lá. É preciso acompanhar o jovem e não perder nenhuma oportunidade de se reforçar de maneiras diferentes aquela competência necessária. Vamos entender agora um pouco o que é a modalidade do ar. O voo é uma coisa apaixonante, não é? Sempre que vemos um animal, uma máquina voando, isso nos atrai muito. Então, cabe à modalidade do ar utilizar a motivação, a inspiração que o voo, que as máquinas voadoras exercem, para ajudar o jovem a buscar seu próprio desenvolvimento físico, afetivo, espiritual, intelectual, social e especialmente do caráter. Ou seja, além de toda a ambientação que o escotismo já proporciona com a vida ao ar livre, é atiçar o jovem também pela motivação do voo para esses mesmos aspectos. E aqui é importante notar que a modalidade do ar não é
A modalidade no ar não é apenas visitar bases aéreas ou chamar um especialista para aplicar instrução aeronáutica. Não é também a formação de futuros profissionais, nem mesmo o fomento de uma dita cultura aeronáutica. Claro, tudo isso pode ser parte das atividades da modalidade do ar, mas nada disso é a base das atividades nem o objetivo dos escoteiros do ar. Atividades dos escoteiros do ar são aquelas em que os jovens aprendem fazendo, atuando na sua equipe, recebendo orientação individual, ambiente ao ar livre e esteja vivenciando oportunidades para pôr em prática sua lei e sua promessa, utilizando o ambiente aeronáutico e o sonho de voar como motivador. Há que se tomar muito cuidado em que o método escoteiro esteja presente em todas as atividades, e especialmente atividades da modalidade do ar. Vamos pensar o seguinte: visitar o corpo de bombeiros para receber uma instrução sobre incêndio ou sobre primeiros socorros é uma atividade que todo escoteiro praticamente faz em algum momento da vida. Lá está sendo aplicado o método escoteiro? Não, ele está ouvindo uma palestra. Ele não está aprendendo fazendo, ele não está atuando com a sua equipe, ele não está usando sua lei e sua promessa escoteira. Isso é inválido, então, um escoteiro visitar o corpo de bombeiro? Claro que não, é muito enriquecedor, mas esse não deve ser a base do escotismo. Isso vai ser um complemento, pode ter algum tempero, pode ter eventualmente essas atividades. Assim como vai ser muito motivador, eventualmente, simplesmente fazer uma visita ou ouvir uma palestra, uma apresentação sobre aeronáutica, mas isso não pode ser o dia a dia das atividades da modalidade do ar. Tem que se usar o voo, as máquinas voadoras, para que o jovem adquira suas competências, para trazer experiências, vivências para esses jovens. Vamos ver alguns exemplos de atividade aqui. Para os escoteiros, por exemplo, é proposto que participe ativamente de construções de pionerias no acompanhamento, utilizando uma série de nós e amarras, tipicamente uma atividade mateira, que também deve ser parte do escoteiro do ar. Mas por que não propor que o jovem construa um avião, um modelo de avião com todos os movimentos do seu eixo, manche e controle? Estará utilizando as mesmas técnicas, desenvolvendo as mesmas competências, mas dentro daquele sonho do Ícaro. Para um sênior é proposto cozinhar a lenha ao ar livre sem uso de utensílios, 3 pratos e uma sobremesa. E que tal o desafio para uma equipe fazer o catering, a refeição de bordo de uma aeronave? Percebe que você irá buscar as mesmas competências dentro do ambiente aeronáutico. Vivenciando assim o ambiente aeronáutico, é possível trazer experiências para muitas das competências buscadas pelos jovens, em todos os aspectos físicos, afetivos, caráter inclusive, e inclusive espiritual também. É só colocar a criatividade para funcionar. Nós temos que tomar certos cuidados com algumas propostas de atividades exclusivas da modalidade do ar. Por exemplo, construir sozinho em conjunto com a sua patrulha uma pipa com no mínimo 1 metro de envergadura e elevá-la a uma altura de mais de 25 metros ou 100 metros de cabo. Na proposta do jeito que está, qual é a competência adquirida? Em que isso vai ajudar o jovem? Na verdade, nós podemos identificar muito disso, mas olha, eu primeiro tenho que partir de um objetivo, de uma competência que eu quero aproximar o jovem, para depois pensar na atividade que vou aplicar, e não o contrário. E não aplicar uma atividade só porque ela é aeronáutica. E vamos a alguns lembretes que têm que estar presentes em todas as atividades escoteiras, incluindo as atividades escoteiras do ar. Sistema de patrulha: o chefe atua através dos monitores. Se você tem algo técnico a passar para os jovens, faça isso através de jogos e de atividades. Se é necessária uma instrução, o chefe deve encontrar um momento de passar essa instrução aos monitores primeiro e deixar aos monitores para que repassem para a sua patrulha. Isso pode ser feito em cortes de honra, isso pode ser feito em atividades exclusivas para monitores. Mas o sistema de patrulha não pode ser rompido sob pretexto algum. A vida é um jogo, toda atividade deve ser atrativa, divertida. Tudo tem que ser apresentado como um desafio ou um jogo, como uma brincadeira. Não esqueça nunca que os monitores administram as tropas.
Isso inclui programação, isso inclui as decisões sobre progressão, isso inclui as atividades. O escotismo é a escola dos bosques e assim deve ser também para os escoteiros do ar. Escoteiro acampa. A atividade mais importante para o escoteiro é o acampamento. E a hora que dizemos acampamento é aquele acampamento com a tropa, aonde a patrulha toma suas decisões, a patrulha se prepara, a patrulha ajeita suas atividades. E claro, dentro do acampamento, aqueles momentos em que as patrulhas vão jogar juntas, vão se divertir, vão interagir, vai ter o fogo de conselho como todo mundo, mas a vivência da patrulha é exclusiva da patrulha, onde não tem interferência, aonde não é um conjunto de barracas amontoadas uma em cima do outro, parecendo uma cidade, aonde uma patrulha está suficientemente longe da outra para que não tenha interferência de outra patrulha, para que não tenha interferência do chefe. Não se esqueça nunca dos cargos de patrulha. Às vezes há muita discussão, só o monitor tem a oportunidade de desenvolver sua liderança. É claro que não, a responsabilidade e a liderança são exercidos por todos os patrulheiros. E os cargos de patrulha é uma das maneiras para que cada um tenha seus espaços de liderança, seus espaços de responsabilidade. E olha, é uma das maneiras, não é a única. Mas você incentiva cargos de patrulha na sua tropa? São feitas atividades especiais? É valorizado o trabalho de cada cargo de patrulha? Quando é preciso dar um aviso para os escoteiros, isso é feito através do secretário de cada patrulha? Os lanches são servidos através dos intendentes ou são os adultos que servem cada escoteiro? Como que você lida com isso no seu grupo escoteiro? Só para lembrar, o escotismo no Brasil é baseado em 3 modalidades: modalidade básica, modalidade do ar e modalidade do mar. A diferença é sutil, mas não existe escoteiro sem modalidade. Todos participam de uma dessas 3 modalidades. E como que essas modalidades se aplicam nos ramos? Bom, as atividades das modalidades básicas do ar e do mar são inseridas nos ramos escoteiros e sênior e devem estar inseridas na programação desse ramo, não é opcional. Se é uma tropa escoteira do ar, obrigatoriamente devem ter atividades da modalidade do ar. Isso não proíbe que os ramos lobinhos e pioneiro realizem atividades da modalidade do ar, atividades com ambiente náutico ou ambiente aeronáutico. Apenas essa não é a vivência básica deles. O ramo lobinho vai vivenciar a jungle e no ramo pioneiro, os jovens vão buscar os seus próprios projetos. Para entendermos bem o sistema escoteiro, a proposta do escotismo, eu recomendo estudar muito esse pequeno livro, Guia do Chefe Escoteiro de Baden-Powell. Aqui está toda a referência pedagógica do movimento escoteiro. A troca de experiência dos chefes é muito importante para ter ideias das atividades, além das oportunidades de cursos, de literaturas, dos boletins do grande jogo aéreo que sempre buscam atividades dentro do método escoteiro. Participe da troca de experiências com chefes de outras unidades escoteiras. E a atividade mais sensacional que um escoteiro pode realizar dentro ou fora da sua tropa é voar. Seja voo comercial, aviação geral, voar num balão, em balões cativos, helicópteros ou paraquedas, não se pode perder nenhuma oportunidade de vivenciar o voo. Esse tem que ser um objetivo dos escotistas, dos dirigentes das unidades escoteiras locais. Já pensou numa atividade regional, ter um balão cativo para que 200, 300 escoteiros possam fazer um breve voo de balão? Uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar. Sempre alerta!